Salve, gente! Professor Vitor Polilo na voz, tudo bem com vocês? Certinho? E hoje a gente vai para a segunda aula de paralelismo, certo? A primeira aula tá passando no card aqui. A gente vai para a segunda aula de paralelismo. E se você quer saber mais de paralelismo, chama a vinheta e vem comigo. Paralelismo, alternos e internos, certo, gente? Então, a gente já falou de paralelismo, como eu já falei para vocês, passou no card aí, só voltar um pouquinho que você vai achar o card. E a gente vai falar de dois casos que a gente não falou na primeira aula, né? A primeira aula a gente falou de OPV e correspondentes, e nessa aula a gente vai falar de alternos e internos, de alternos, na verdade, e de colaterais, certo? Então, beleza. Primeiro, o que que é alterno? Quando a gente fala de alterno, a gente está falando em relação a transversal, certo? Transversal. Como assim, professor? Alternando, pensa que está alternando o lado. Então, alterno interno, lembra que eu expliquei para vocês que essa região aqui, ó, essa região aqui, peraí, essa região aqui é a região interna. Então, a gente nem vai pensar na outra região, a gente só vai pensar na região interna, porque é alternos internos. E o que pensa que está alternando o lado, certo? E sempre alternando também, em todos os casos, as retas. A gente está comparando sempre a reta R com a reta S, tudo bem? Então, por exemplo, vou pintar um ângulo aqui. Pintei o ângulo D. Vou pintar de verde. Pintei o ângulo D. Qual que é o alterno interno do ângulo D? Ou seja, qual que está na região de dentro, né? E do outro lado do ângulo D? É o F. Na outra reta sempre, tá, gente? É o F. Ele está do outro lado da reta, certo? Ó, o D, vou fazer com o mouse para você ver. O D está desse lado da reta e o F está do outro lado da reta, certo? E eles estão na região interna. Então, D e F são alternos internos. E eu vou fazer os outros dois, que são esses aqui, ó. O C. Qual é o alterno interno do C? É esse aqui, ó. O E. Certo? Ele está na região interna e ele também está cruzando a... Cadê o mouse? Está cruzando a transversal. Tudo bem? Então, o C e o E são alternos internos. E o que significa ser alterno interno? Significa que eles são congruentes. E aqui também são congruentes. O que significa ser congruente? Ter a mesma medida, ser igual, certo? Toma cuidado. Eles são congruentes entre si, certo? Não significa que todos são iguais a todos. Beleza? Tranquilo? Esses são os alternos internos. Os alternos externos. É a mesma ideia, só que a gente tinha trabalhado na região interna. A gente tinha trabalhado aqui. Agora a gente não vai mais trabalhar aqui. Espera aí. A gente não vai mais trabalhar aqui. A gente só vai trabalhar na região externa. Então, beleza. Vamos começar com A. Qual que é o alterno externo do A? Ou seja, o que está do outro lado e do lado externo. Aqui, ó. No caso, é o H. Então, o alterno externo do A vai ser o H. E o alterno externo do B? Porque ele está externo, né? Porque ele está fora da região. Está fora da região do R e do S, né? Entre as duas retas. Vai ser o G, porque o G também está externo e está do outro lado da transversal, como eu expliquei já no primeiro. Certo? Tudo bem? Então, aqui vai ser o B. Epa, peraí. Vai ser o B e o G
E os alternos externos, adivinha, também são congruentes entre si, né? Não todos com todos, lembra disso. Também são congruentes. Beleza? Maravilha. Então os alternos já foram, né? Lembra assim, se for alterno, eles vão ser congruentes, certo? Se for alterno externo, se for alterno interno, vão ser congruentes, tudo bem? Paralelismo, colaterais internos. De novo, vamos para a parte de dentro. Deixa eu tirar o mouse. Vamos para a parte de dentro das retas. Eu não quero saber da parte de fora, só da parte de dentro. E o que é colateral? Co significa mesmo, né? Vou fazer aqui para vocês. Co significa mesmo. E laterais significa lado, né? Então é o mesmo lado, eles estão do mesmo lado, eles estão dividindo o mesmo lado da transversal, cada um em uma reta. Então, por exemplo, vou começar aqui com D. Qual desses ângulos da outra reta, né, tá do mesmo lado do D e ele tá interno, colateral interno? É o E. Certo? Então, o D e o E. E do outro lado aqui, o C junto com o F. Então, C e o F. Agora, acho que dá para perceber pela escala do desenho que eles não são congruentes, eles não são iguais, certo? Mas eles são o quê? Eles são sempre suplementares. Cada um com seu par, obviamente. Tudo bem? O que significa ser suplementar? Que a soma dá 180 graus. Então, E mais... Opa, eu ia fazer F, mas não é. E mais D vai dar 180 graus, que é meia volta. Certo? Então, eles não são congruentes, mas a soma deles dá 180 graus. Tudo bem? Esses são os colaterais internos, dentro da reta, das retas, né? E agora a gente vai para o último caso, que são os colaterais externos. Eles estão fora das retas, né, na região de fora das retas, mas eles também obedecem a mesma coisa. É o A com o G, é o A com o G, A e G, e o outro é, vou fazer de azul, e o outro é o B e o H. Eles são colaterais, ou seja, eles estão no mesmo lado da transversal, certo? Eles estão no mesmo lado da transversal e estão do lado de fora, externos, beleza? E aqui é o B junto com o H. Eles são colaterais e eles são também suplementares. Certo? Tudo bem? Uma última dica, né, sobre paralelismo, para você entender. Se os ângulos não forem iguais, eles vão formar 180, certo? É muito raro isso não acontecer, tá? Vai formar. Se a gente tiver esse tipo de figura que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Esse tipo de figura aqui, se os ângulos não forem iguais, isso em qualquer caso, alterno, qualquer caso. Se eles não forem congruentes, eles vão formar 180, certo? Não tem como, por exemplo, ou não tem como é muita coisa, mas nesse caso aqui não tem como, por exemplo, o B vai ser 100 e o A vai ser 10. Não tem como, porque tem que formar meia volta, certo? Então, por exemplo, o B não é diferente do A? O B é diferente do A. É 100 graus, não é? Então você pode ter certeza que o A é 80, certo? Porque forma 180 sempre. Sempre. Então guarda isso. No paralelismo,
Se os ângulos forem diferentes, eles formam 180 graus. Senão, eles vão ser iguais. Beleza? Tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela companhia. Tá? Muito obrigado por ter assistido até o final. Se inscreve no canal, por favor. Compartilha, curte esse vídeo. Ativa o sininho. Me segue no TikTok e no Instagram, tá bom? Eu dou dicas lá de 1 minuto, vai dar tudo certo. E é isso, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado e tchau.